E hoje a gente vai fazer uma coisa, vai tratar de um tema um pouco diferente, que não sei se todos vocês conhecem, mas que é de extrema importância, que são os descritores. Vou falar bem certinho a definição do que são os descritores, né? Eles são vocabulários estruturados, né? Normalmente em 3 idiomas. Por exemplo, os descritores em ciências da saúde, que eu vou mostrar já para vocês, ele está disponível em 3 idiomas: português, espanhol e também inglês. E ele é baseado em uma coleção de termos que são organizados para facilitar o acesso às informações. A gente tem as bases de dados, por exemplo, quando a gente procura um artigo no Google, às vezes aparece do Cielo, né? Então, o Cielo é uma base de dados que vai registrar, né, vai catalogar esses artigos sobre determinado tema. E os bibliotecários que trabalham no Cielo, por exemplo, eles precisam ter uma organização mínima, né, para conseguir catalogar todos os artigos nessa base, tá? Estou dando aqui o exemplo só do Cielo, mas nós temos diversas outras bases. Quando eu tenho um tema, né, eu quero pesquisar, por exemplo, sobre hipertensão. Então, se eu colocar no Google hipertensão, é a palavra-chave que ela é importante no contexto que eu quero estudar, como o José Amarildo, que está nos assistindo no YouTube, falou. Só que não necessariamente essa é uma palavra que está descrita, né, nos artigos, tá? Pode ser que os bibliotecários lá das bases de dados não tenham entendido que essa é uma palavra-chave que vai ser importante. Então, se eu quero achar os artigos sobre hipertensão, eu tenho que saber qual é a palavra-chave correta. Então, para eu saber qual é a palavra-chave correta, eu vou buscar, né, nos descritores, que, como o Wolfram falou, pode ser o DEX, né, que é a base dos descritores em ciências da saúde, ou a gente pode usar também os termos MESH, que são aqueles que vêm basicamente das bases de dados do PubMed. Então, se a gente vai buscar os artigos da região da América Latina, que aí vai envolver Cielo, Biblioteca Virtual da Saúde, né, por exemplo, aí a gente vai buscar os termos pelo DEX. Se eu quero buscar artigos, né, de bases internacionais, né, de bases maiores, como por exemplo o PubMed, aí eu não posso usar o DEX, eu vou ter que usar os termos MESH, porque são os termos MESH que são as palavras-chave que estão catalogadas lá para a base de dados do PubMed. Então, esses descritores, gente, são aquelas palavras-chave que a gente coloca lá no resumo dos nossos trabalhos. E eles sempre são cobrados, por exemplo, em bancas. Então, você coloca lá no seu resumo as palavras-chave que você definiu pelo contexto do assunto. E aí a banca pode perguntar, mas elas são descritores? Porque se não forem, significa que o seu trabalho provavelmente não vai ser indexado nessas bases. Quando ele não é indexado nessas bases, o que é que acontece? Outra pessoa que esteja trabalhando com um tema similar ao seu, provavelmente não vai encontrar o seu trabalho. E aí o seu trabalho não vai ser referenciado.